E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, o carinho que você tem, a sua sintonia, a sua participação. Isso faz a diferença, isso é fundamental para o sucesso desse programa que é seu. Hoje estamos falando novamente sobre a visão, cuidado com a nossa visão, cuidado principalmente no verão, onde aí a irradiação, os raios ultravioletas vêm mais forte e pode até prejudicar. E conosco aqui mais uma vez o Dr. Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista, que está aqui com a graça de Deus brilhantemente respondendo, tirando todas as dúvidas que eu tenho e que você tem também. Então, vá participando, é uma alegria muito grande interagir com você aqui em nosso programa. E vamos direto aí ao Povo Pergunta, aqui o povo tem voz, o povo tem vez. Mais uma vez, o Povo Pergunta. Meu nome é Marie, eu gostaria de saber se tem algum problema usar óculos nos dias nublados. Aí, doutor, óculos no dia nublado. Se o óculos foi feito para proteger a luminosidade do sol, o dia nublado também é aconselhado ou é estilo de vida, doutor? Bom, nós temos aí os óculos incolor, que é o óculos que você precisa para corrigir a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Ele pode ser usado no dia nublado ou no que ele solar. vai escurecer. Você tem um óculos, que muitas vezes é o óculos de prescrição, que está corrigindo o grau, que ele é fotossensível, ou seja, quando você está no sol, que está na luminosidade, ele escurece. E tem o óculos solar, que deve ter o filtro ultravioleta para proteger-nos da radiação ultravioleta. A pergunta dela foi muito bem colocada, porque você pode, no dia nublado, ter radiação ultravioleta. No nosso país, que é tropical, isso às vezes acontece. Olha que interessante. O fato do dia estar nublado, ele pode às vezes ter uma radiação menor. Você pode não ver o sol, mas o raiozinho está passando. Tanto que quem tem o óculos fotossensível, aquele que escurece, pela radiação ultravioleta, ele pode escurecer, vai reagir no dia nublado. E eu acho que quando a gente vê a previsão do tempo, né, a meteorologia, está faltando um pouco a gente valorizar um pouco o índice de radiação ultravioleta naquele dia. Isso está sendo começado a colocar, né? Esse índice vai de 1 a 14 e acima de 7 começa a ser um pouco preocupante. E no nosso verão nós temos dias aí sucessivos, às vezes de 10, 12 até 14, isso acontece com frequência. Doutor, essa questão dos óculos escuros, assim, é verdade assim, que quem está dirigindo, de repente está um dia chuvoso, usar um óculos escuro ajuda a amenizar, assim, ajuda a melhorar a visibilidade para quem dirige, doutor? Nós temos algumas colorações que são próprias para melhorar a dirigibilidade, né? Nós temos tons de verde que às vezes melhoram porque acentuam o contraste, ou algumas lentes do azul. Você tem a lente assim mais amarela, meio um pouco alaranjada, que é boa às vezes até para a noite, para o farol contra, para evitar o ofuscamento. Os aviadores, os pilotos usam muito, né? Então nós temos algumas tonalidades específicas para algumas determinadas situações. Interessante, porque são dados que muitas vezes não são tão divulgados. E os benefícios que trazem, né, doutor? Principalmente em dias chuvosos, que o Brasil é campeão, né, de dias chuvosos. Nós temos uma novidade agora no sentido a tonalidade, a coloração de lentes. Surgiu lá fora, acho que logo chega no nosso país, uma coloração, um óculos, diria solar, que tem uma certa cor, que vai melhorar muito a visão dos daltônicos. Olha só. Na dirigibilidade. Né, nós temos o daltonismo, que é a alteração da percepção de cor, ele afeta em torno de 6 a 7% dos homens, ou seja, não é tão raro assim, enquanto que menos de 1% das mulheres. Nós temos 10 vezes mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas, né, porque está ligado ao cromossomo X e isso pode levar a alterações. Então, nós temos que ver essa novidade, que eu acho que pode trazer uma melhora aí na qualidade de visão
dos daltônicos. E é bom que se registre aqui, que se diga assim, ele falou, lá fora tem essa novidade, pode ser que chegue aqui. Só é bom lembrar, sempre que tem algo lá fora, né, o doutor Lourenço dá um jeito de ir lá fora, ele sempre está na frente, para entender o que está acontecendo lá fora, nessas novidades da oftalmologia, e já lá fora, e vai trazendo aqui para o Brasil para ajudar, para nos ajudar aí a termos uma boa visão. Então, ele sempre está indo também lá fora, né, sempre que a sua agenda permite, claro, para trazer as novidades para a gente aqui, né? Que maravilha, parabéns, viu, doutor? Parabéns. Doutor, aqui, coçar, esfregar o olho pode causar cegueira e pode deslocar a retina? Por favor, me tire essa dúvida. Sou a Maria Eduarda Rodrigues de Guapó, lá em Goiás, doutor, né? Coçar o olho. Não devemos coçar os olhos, né? Nós sabemos hoje que temos uma população tão grande de alérgicos, né? De cada 10 alérgicos com rinite alérgica, alergia, 7... O que fazer naquele momento, doutor? Assim? 7 têm manifestação ocular. E os olhos têm tecidos muito nobres. Quando você acaba coçando o olho, a conjuntiva, que a gente já falou, acaba liberando enzimas vasoativas, irrita mais o olho, acaba dando mais coceira, maior lacrimejamento. Então, o ideal é o alérgico ou fazer uso de colírio antialérgico ou mesmo uma compressinha com uma água fria, fervida, resfriada, às vezes na própria geladeira, para diminuir aquela sensação... Você citou 2 vezes, fervida e resfriada. E? Ela fervida para esterilizar, para limpar. E pós... Não colocar coisa quente no olho. Não. Sempre resfriada melhora muito essa sensação de coceira. E não podemos esquecer que o jovem, a criança que hoje coça o olho, ele pode desenvolver astigmatismo, que é um problema da curvatura da córnea, e até mesmo levar ao ceratocone. Então, as pessoas que têm um ceratocone, que é um problema, uma distrofia, que pode levar a uma miopia, um astigmatismo progressivo, esse sim que tem muitas vezes um diagnóstico de ceratocone incipiente, um ceratocone frustro... O que é um ceratocone? Ele evitar de coçar os olhos. O ceratocone é um afinamento da córnea e, com isso, há um aumento progressivo do astigmatismo e da miopia desse paciente. Hoje nós temos diversas maneiras de abordar o ceratocone e o ceratocone, até um passado muito recente, era a causa número 1 de transplantes de córnea, principalmente em jovens do nosso país. Hoje nós estamos diminuindo um pouco o número da necessidade de transplantes de córnea no ceratocone pelas novas técnicas terapêuticas que a gente está tendo. Ô, doutor Leôncio, assim, quando a pessoa acorda, né, tem alguma secreção amarelada no olho? O que é isso e por que produz isso, né? De manhã você vai lavar o olho, enfim, tem situações que até ficam, a pessoa não tira direito e fica... O que é aquilo, doutor? Essa secreção pode ser uma conjuntivite. Quando é amarelada, geralmente pode ser uma conjuntivite bacteriana. E quando ela é esbranquiçada, muitas vezes pode ser uma conjuntivite alérgica, relacionada muitas vezes a algum alérgeno que tenha no travesseiro, que tenha amaciante de roupa, causa muito essa... Olha só, é uma reação. Resquício, é uma reação, muitas vezes alérgica. Tá, é uma reação, mas a pessoa está dormindo, o olho está fechado, imagina... Sim, mas ele está produzindo lágrima e pode estar causando algum problema, assim. Olha aqui. Tem um ressecamento. Vamos às ruas. Povo tem voz, o povo pergunta. Olá, meu nome é Jéssica. Eu gostaria de saber o que é ceratite. Já falamos de ceratocone. Agora, o que é ceratite, doutor? A ceratite é uma inflamação da córnea. A córnea é exatamente esse tecido transparente. É como se fosse o vidro do relógio, que vem na frente do colorido do olho. E a ceratite é uma inflamação da córnea. E muitas vezes ela pode ser viral, pode ser pós uma conjuntivite viral, ela pode ser ligada ao excesso de radiação ultravioleta, ela pode ser uma ceratite por um trauma, o ato de coçar pode levar a uma ceratite. Doutor, quando a gente ouve falar assim,
a pessoa vai fazer um transplante de córnea. Agora ficou claro que é só aquela partezinha ali, né? O vidro do relógio, né, doutor? Não é o olho inteiro, né, doutor? Né? Transplante de córnea, o transplante de córnea começou a ser feito em mais ou menos 1936. Olha só. Ou seja, nós temos aí quase 80 anos de história de transplante de córnea, né? A córnea, por ser um tecido avascular, por ela poder ser retirada até 6 horas depois de constatada a morte, por hoje nós temos meios de conservação da córnea, ou seja, a pessoa morreu, depois de 6 horas tira a córnea e eu consigo conservar esse tecido até 15 dias. Então, nós já evoluímos muito na indicação do transplante de córnea. E é exatamente esse tecido que troca. E o doador, você vai também tirar só esse tecido e colocar aqui. Hoje, nós conseguimos tirar esse tecido do doador, só isso. Com o laser, nós cortamos, fazemos como se lapidássemos aquele botão desse tecido e vamos fazer o mesmo no receptor. Então, você tem um casamento muito preciso com o laser. Hoje, os transplantes já começam a ser feitos pelo transplante, pelo laser de femtosegundo. E nós podemos fazer o transplante penetrante total, ou seja, eu troco toda a espessura da córnea, eu posso trocar só uma camada mais superficial, que é o que nós fazemos muito no ceratocone, ou eu posso trocar só a camada interna da córnea, que acontece mais na terceira idade, por deficiência de células endoteliais. Então, nós temos hoje, na cirurgia do transplante de córnea, uma tecnologia e uma segurança e previsibilidade de um resultado muito maior que antes. Doutor, a gente sabe que nós temos, assim, cada um tem a sua característica, enfim, nenhum rosto é igual ao outro, tamanho, formato, etc. O olho, ele é padrão? No caso da córnea, nós temos 216 tecidos no corpo humano. Um é dente, o outro é pelo, o outro é córnea, o outro é esclera, o outro é cristalino. A córnea é avascular. Então, vamos dizer... Não tem vasinho sanguíneo. Não tem vaso. Então, a rejeição, os antígenos de histocompatibilidade, praticamente não tem. Então, eu posso trocar córnea de um povo em outro. Mas é padrão? Quando você tira, é padrãozinho ou tem que depois dar uma recortada? Assim, não. Eu tenho trépanos, ou manuais, ou com o laser, que eu faço exatamente o mesmo, o botão corneano, vamos chamar assim, da mesma medida para transplantar de um no outro. Olha só. Eu tenho que, entre aspas, parear, casar as medidas para poder ficar perfeito. Doutor, assim, o povo lá fora tem dúvida, doutor? Assim, mais um povo pergunta, vamos lá. Olá, meu nome é Leandro, eu gostaria de fazer uma pergunta. A conjuntivite pode ser alérgica? E aí, doutor, sim, existe? Bem colocado, né? A pergunta do Leandro. Existe, né? Como eu falei, de cada 10 alérgicos na população normal, com rinite, com atopia, com qualquer tipo de alergia, 7, ou seja, 70% vão também ter manifestação ocular. Porque a mesma mucosa que reveste as narinas, toda a parte interna da nossa orofaringe, acaba também revestindo aqui o globo ocular. É uma membrana muito parecida, que é conjuntiva, e acaba sofrendo as alterações de uma reação alérgica. Olha só. Doutor, nós fizemos uma matéria sobre lente de contato. Isso, em lente de contato a gente vai... Sobre lentes, na verdade, a gente queria convidar o senhor a assistir. Quem está em casa também, depois gostaria que o senhor comentasse a matéria. Vamos lá. Com a
alternativa dos óculos de grau descolados, muita gente deixou de lado o uso das lentes de contato para usar aquele que tem mais a ver com seu estilo. Apesar disso, nas ruas ainda há quem use ou já tenha usado lentes de contato. Segundo a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea, 1% da população usa lentes de contato. Um número baixo, não? Mas aí eu te faço uma pergunta. Esse público se preocupa com a higienização da lente? Eu confesso que no comecinho assim era todo dia, mas depois dava uma relaxadinha assim, mas eu sempre cuidava. Tinha que colocar com um soro fisiológico sempre, evitar passar maquiagem com a lente. Pela manhã, a hora de colocar, após o almoço que eu tirava para descansar e à noite quando eu precisava sair. Lavar com soro fisiológico e colocar para ferver num recipiente próprio, na tomada, toda noite. Um estudo publicado na revista oficial da Academia Americana de Optometria mostra que apenas 2% dos usuários de lentes de contato seguem todas as recomendações de higiene. Mais de 80% dos usuários fazem a higiene de maneira inapropriada. Esse oftalmologista é taxativo. Para ele, a higienização é fundamental. É importantíssimo o elemento higienização, desde higienização das mãos e higienização da própria lente, os cuidados relativos à higiene da lente, para não carregar micro-organismos, infecções para a superfície do olho. Segundo ele, o público jovem é o que mais comete erro quando o assunto é higienização. Guardar lentes de contato na boca ou fazer limpeza com soro fisiológico são os erros mais frequentes. Totalmente inconcebível com lentes de contato, água destilada, soro fisiológico, água boricada, como recentemente vimos no consultório. Esses líquidos não são apropriados em definitivo para lente de contato. Para te ajudar, nós vamos mostrar como fazer a higienização correta. Mas antes, é preciso se atentar à lavagem das mãos. Antes de manipular a lente de contato, é importante, imprescindível a lavagem das mãos. Deve-se fazer essa lavagem em água corrente, buscando o uso de um sabonete líquido de pH neutro para que não sobre resíduo que irrita os olhos. Para fazer a limpeza é muito fácil. Vamos lá. Utilize o líquido multipropósito que o oftalmologista falou. Aplique algumas gotas até encher cada compartimento do estojo com a solução. Em seguida, feche as tampas e deixe as lentes mergulhadas até quando for usá-las novamente. E para aplicá-la, é dessa forma. Em uma das mãos, a lente na ponta do dedo indicador. A outra, levanta a pálpebra dos olhos. Quem usa lentes de contato com frequência deve repetir o procedimento diariamente. Muito bem ilustrada a matéria, muito bem feitinha. Tony, parabéns, doutor. Foi tudo certinho? Parabéns a você, a equipe e ao colega oftalmologista que colocou muito bem. É fundamental a higienização prévia das lentes, o uso da solução correta, né? No Povo Fala teve alguém que falou de ferver a lente. Isso não se usa mais, né? Hoje nós sabemos que não tem mais. E o usuário de lente, ele tem que usar a lente no tempo recomendado, descartar a lente de uso a descartável, se ela é de 1 mês, 15 dias, respeitar esse prazo, porque chega uma hora que ele precisa trocar a lente, porque ela fica toda com depósito. E só faltou um senão. Trocar a cada 3 meses também um estojinho que você conserva a lente de contato, porque ele pode ser fonte de reinfecção.
Então, além de você, depois que você lavar a lente, quando vai deixar, lava também o estojo. Sim. E a cada 3 meses, troca o estojo, que não tem um custo tão alto, e vai lhe dar uma segurança muito grande. Agora, doutor, eu vou deixar uma pergunta no ar. Se na hora de colocar essa lente, a gente viu ali, eu tenho que colocar em cima da córnea, e se na hora de colocar, ela vai para o lado e aí, enfim, tudo isso você vai responder no próximo bloco, aqui em nosso programa Vida e Saúde, que vai para o intervalo e volta só para você.